eu sou a Camille e eu sou estudante do terceiro ano do curso Técnico em Automação Industrial integrado ao ensino médio. Olá, eu sou a Emily Eduarda, eu sou estudante do terceiro ano do ensino médio integrado ao curso técnico de eletromecânica. Nós duas estudamos e desenvolvemos esta pesquisa no Instituto Federal do Paraná, campus Campo Largo. Essa pesquisa é orientada pelo professor Samuel Carlos Widerman e co-orientada pela pedagoga Simone Aparecida Melhorim e pelo professor Joelson Juque. Que é o ensino médio integrado, ou simplesmente EMI, uma modalidade de ensino bem recente aqui no Brasil que integra o ensino médio regular, aquele ofertado pelas escolas estaduais com duração de 3 anos, sendo a última etapa da educação básica obrigatória no Brasil, com um curso profissionalizante. Existem vários cursos profissionalizantes e vários eixos tecnológicos e vai depender da instituição escolher aquele curso que melhor se adequa ao perfil institucional e ao perfil local. Uma das autoras usadas durante essa pesquisa foi a Marise Ramos, e ela fala que o ensino médio integrado tem a função de acabar com a dualidade presente na educação moderna das sociedades ocidentais e capitalistas. Mas o que seria essa dualidade? Bem, a educação ela se divide em duas. Aquela educação que prepara para o exercício do trabalho manual e a educação que prepara para o exercício do trabalho intelectual. Isso é uma consequência do modo de produção capitalista presente nessas sociedades, que divide a sociedade entre aquelas pessoas que vendem a sua força de trabalho e aquelas pessoas que compram a força de trabalho e possuem os meios de produção. Esse modo de produção faz com que a classe operária trabalhe apenas para sua subsistência. O ensino médio integrado possibilitaria a eles que se integrassem ao mercado de trabalho, mas também possibilitaria a sua emancipação. Isso faria com que eles passassem a ver novas perspectivas de trabalho e de vida. Para a gente poder entender como é que funciona o ensino médio integrado, a gente precisa analisar alguns documentos que são os projetos pedagógicos de curso, os PPCs. Os projetos pedagógicos de curso, eles são documentos que regulamentam a estrutura, o funcionamento e as diretrizes do curso. Além disso, é nesses documentos que a gente vai encontrar os objetivos, as formas de avaliação, as cargas horárias e as emendas do curso em questão. Nosso objetivo geral é entender as concepções políticas e educacionais presentes nos projetos pedagógicos dos cursos de ensino médio integrado do Instituto Federal do Paraná. Ou seja, compreender a realidade desses cursos, a maneira como estão sendo ofertados e executados. Para alcançarmos esse objetivo geral, foram estabelecidos alguns objetivos específicos, como entender quais são as justificativas e objetivos de cada um dos PPCs, quais as suas abordagens de inclusão, quais concepções de trabalho são tratadas nesses documentos, além das perspectivas de emancipação e análise da carga horária. Desde o primeiro ano, o ensino médio integrado ele busca formar um estudante egresso que saiba ser ativo na sociedade, sendo um cidadão crítico e autônomo para atuar no mundo de trabalho. Dessa forma, a nossa pesquisa ela é importante, ela é relevante para que nós possamos entender como o ensino médio integrado está sendo ofertado e se ele segue as diretrizes de sua implementação no Instituto Federal do Paraná. A justificativa do desenvolvimento da nossa pesquisa é compreender a realidade do ensino médio integrado no Instituto Federal do Paraná e assim ver quais as medidas que devem ser tomadas para que a gente possa tornar a educação mais inclusiva e mais integrada. Essa pesquisa é de natureza qualitativa e utiliza o método do materialismo histórico dialético, pois ele possibilita uma maior compreensão da realidade social ao considerar o sentido histórico dos processos sociais. A primeira etapa da nossa pesquisa foi fazer uma revisão bibliográfica. Nessa etapa, nós lemos alguns artigos científicos, como as concepções do ensino médio integrado, da doutora em educação Marise Ramos, e também o choque teórico da politecnia, do Dermerval Saviani. E esses artigos eles exploram bastante os conceitos de formação integral e politecnia. Lemos também a Lei de Criação dos Institutos Federais de 2008, e o Estatuto do Instituto Federal do Paraná.
Outros documentos são a Resolução CNE-SEB de 2012, que define as diretrizes nacionais para a educação profissional técnica de nível médio, e o documento base, que define os fundamentos para a educação profissional de nível médio integrado ao ensino médio. A segunda etapa da pesquisa foi a elaboração de um roteiro de análise, instrumento indispensável para o desenvolvimento do projeto, pois ele auxiliou na terceira etapa, a análise dos PPCs, pois estes são documentos longos e com bastante informação. Para que organizássemos essas informações de maneira eficaz, nós utilizamos o roteiro de análise. Ele tem um cabeçalho e as perguntas relacionam-se a formação integral, inclusão, mundo do trabalho, mercado de trabalho, emancipação e informações gerais. Foram lidos e analisados 69 projetos pedagógicos de curso do ensino médio integrado dos 26 campi do Instituto Federal do Paraná. Nessa análise, a gente busca compreender principalmente quais são os objetivos, as justificativas, as medidas de inclusão e também as concepções de trabalho nos cursos de ensino médio do IFPR. E é importante ressaltar que nessa análise dos PPCs a gente tem o auxílio do roteiro de análise elaborado na etapa anterior do projeto. A quarta etapa da pesquisa foi analisar os dados obtidos durante a etapa anterior. Durante a terceira etapa, nós registramos todos os dados em algumas tabelas. Ao início da quarta etapa, nós contabilizamos esses dados e geramos novas tabelas e gráficos. Esses dados foram contestados às leituras realizadas durante a primeira etapa. Durante o desenvolvimento do projeto, nós utilizamos alguns materiais, como os projetos pedagógicos de curso do ensino médio integrado dos 26 campi do IFPR. Nós utilizamos o roteiro de análise elaborado na segunda etapa da pesquisa, computadores com acesso à internet e também softwares específicos para a gente poder compilar as informações obtidas durante o desenvolvimento da pesquisa. Todos os resultados obtidos até o momento são parciais, pois ainda falta terminar as análises dos dados obtidos. O primeiro resultado foi a falta de integração, que relaciona-se à formação integral, definida pela Resolução CNE-SEB de 2012 como um dos princípios do ensino médio integrado. É a formação integral que garante que compreendamos a realidade. Ela só ocorre quando a educação geral e a educação profissional se tornam partes inseparáveis sempre que se fala em preparação para o trabalho. Portanto, não há como existir um ensino médio realmente integrado sem a formação integral, pois é ela que garante que o aluno egresso seja um cidadão crítico, autônomo e emancipado, capaz de se inserir e atuar no mundo do trabalho. A partir do resultado de algumas perguntas do roteiro de análise, nós concluímos que alguns projetos pedagógicos de curso, eles abordam somente aspectos da formação profissional, mostrando que o objetivo desses cursos é formar um profissional para o mercado de trabalho, visando somente o sentido econômico do mesmo. Entretanto, a gente tem que retomar a ideia de que o ensino integrado, ele busca contemplar o trabalho nas suas diversas dimensões, sendo ele um princípio educativo e tendo sentidos históricos e ontológicos. A Resolução CNE-SEB, ela define o trabalho como princípio educativo como um dos princípios do ensino médio integrado. O entendimento do trabalho, ele possibilita a superação da separação entre trabalho manual e trabalho intelectual e assim faz com que a gente entenda a nossa realidade e possa mudá-la. Tendo em vista que a relação entre trabalho e educação é uma noção tão importante, uma das análises dos projetos pedagógicos de curso foi o quanto esses documentos mencionam esta relação, e cerca de 1/3 dos projetos pedagógicos de curso analisados não entendem o trabalho como um princípio educativo. Foi percebido também que as cargas horárias, em sua maioria, eram altíssimas, equivalentes algumas a cargas horárias de cursos superiores. Isso denota a falta de formação integral, pois quando ela ocorre, o conhecimento não é compartimentalizado, e sim distribuído em vários componentes curriculares sem sobrecarregar nenhum e nem os alunos.
Alguns ajustes curriculares foram feitos, inclusive, para diminuir a carga horária e fazer com que os estudantes se tornassem agentes ativos no processo de aprendizagem, podendo participar de projetos de iniciação científica, monitorias, atendimento aos alunos e demais atividades extracurriculares. A interdisciplinariedade ela é um dos princípios norteadores do ensino médio integrado. A articulação interdisciplinar ela tem como objetivo associar os diversos tipos de conhecimento para uma melhor compreensão desses e da nossa realidade. Entretanto, algumas respostas obtidas através do roteiro de análise mostram que a interdisciplinariedade ela não está sendo uma realidade em determinados cursos de ensino médio do Instituto Federal do Paraná. A articulação interdisciplinar relaciona-se ainda ao desenvolvimento de atividades práticas, pois, como dito pela Ramos, teoria separada da realidade concreta torna-se vazia, abstrata. Dessa maneira, 2 ou mais professores da área técnica podem desenvolver atividades práticas juntos, ou, dependendo do curso técnico, podem incluir até mesmo professores da formação geral, para que ocorra atividades interdisciplinares. Entretanto, isso não é uma realidade no ensino médio integrado do Instituto Federal do Paraná. Ao contrário, a promoção de atividades práticas que relacionam-se à teoria são muito comuns nesses cursos. Porém, essas atividades limitam-se, na maioria das vezes, a visitas técnicas, desenvolvimento de projetos e aulas laboratoriais, com pouquíssimas menções a desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso, TCCs, ou estágio obrigatório supervisionado. Ao longo da história, alguns grupos sociais foram privilegiados enquanto outros foram excluídos e negligenciados. No Brasil, as políticas que visam a emancipação e a inclusão desses grupos historicamente excluídos ainda são pouco discutidas e melhoradas, mesmo nas escolas, que são locais propícios para a realização das práticas de inclusão e de emancipação. Em 15 dos 69 PPCs analisados, não foi mencionado nenhum tipo de inclusão, sendo que a mais tratada foi a inclusão de pessoa com deficiência. Mas ainda assim, em muitos dos casos, ela apenas era abordada pela disponibilização de materiais e infraestrutura adaptados para a demanda desses grupos. Outros tipos de inclusão mencionados ao longo dos PPCs podem ser visualizados no gráfico a seguir. Percebe-se ainda que, em alguns campi, a preocupação em desenvolver o processo inclusivo é pouca ou inexistente. Mas, além disso, nós também temos que nos atentar a quais medidas foram tomadas pelos cursos para que, além do acesso desses grupos inclusivos, quais medidas foram desenvolvidas para sua permanência e êxito ao longo da sua formação. 43 dos 69 PPCs analisados apresentam alguma ação de acompanhamento às demandas inclusivas, principalmente aquelas voltadas às pessoas com deficiência atendidas pelo NAPNE, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais. O NAPNE mostrou-se o principal responsável pela efetivação das demandas inclusivas nos campi. É importante destacar que, na grande maioria dos documentos, não há previsão de trabalho multidisciplinar para dar suporte às pessoas com necessidades especiais. Sem o devido apoio da equipe pedagógica, os alunos que apresentam necessidades especiais podem ter o seu processo de aprendizagem comprometido. A maneira como ocorre o processo de inclusão dessas pessoas também interfere no processo de emancipação. Como são sujeitos historicamente excluídos, elas possuem mais dificuldades econômicas e sociais que interferem cotidianamente em suas vidas e, consequentemente, em seus estudos. Dessa maneira, em apenas 11 dos 69 PPCs analisados, mostrava que havia preocupação com a emancipação desses sujeitos. Entender o ensino médio integrado é muito importante, pois é uma modalidade de ensino bem recente aqui no Brasil e ainda não consolidada. Por isso, estudos como esse são de extrema relevância, pois podem auxiliar na melhoria e efetivação do EMI. Com o
exposto acima da falta de integração e falta de articulação interdisciplinar, nós vemos que muitas vezes o ensino médio integrado não passa de uma proposta, algo simplesmente documental, que ainda não se tornou uma realidade. Pois nós vimos que a formação geral e a formação técnica, elas são preocupações nesses cursos, mas elas são coisas separadas, que não têm conexão entre si. Isso mostra que o ensino está sendo concomitante e não integrado. Ao concluir nossa pesquisa, será possível definir quais ações estão seguindo as diretrizes do ensino médio integrado no Instituto Federal do Paraná e quais não estão seguindo. Dessa maneira, algumas ações poderão ser repensadas e posteriormente melhoradas. Atualmente estamos na fase de conclusão da pesquisa, na qual fazemos análise dos dados obtidos nas etapas anteriores.